Irmãs, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, estamos mais domingo juntos, online, é verdade. Poderíamos estar junto na igreja, estar junto abraçando, nos cumprimentando, dando a mão, dialogando, falando de alguns acontecimentos de nossa vida pessoal. Mas aqui estamos nós, distante diante da situação, tal de quarentena que nós temos que cumprir, né? Nós temos que se cuidar. Como bons cristãos que somos, nós temos que obedecer às autoridades com sabedoria e na direção do Espírito Santo de Deus. E pedir em nome de Jesus que a nossa igreja continue firme, continue forte, continue alicerçada em Cristo Jesus, que é a base, a rocha que sustenta a sua igreja, que sustenta nós, povo da igreja do Senhor Jesus. São dias difíceis, pedindo a Deus, e eu quero que você continue pedindo ao Senhor, para que em nome de Jesus se encontre essa cura, se encontre essa vacina, e as pessoas possam ser imunizadas e tenham sua vida voltada ao normal. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você creia, eu quero que você acredite na cura. Não fique ouvindo o que está aí na televisão. Toma muito cuidado, há muita mentira. Você tem que discernir todas as coisas. Você não pode acreditar em tudo que você ouve, em tudo que você vê. Você tem que analisar os fatos, analisar as fontes. Você tem que ver mais de uma emissora, mais de uma fonte de informação. Peça sabedoria a Deus, peça sabedoria ao Senhor, ao Deus poderoso, para que em Cristo acalme o seu coração, para que você possa acalmar também da sua família, trazer um conforto, uma paz, orar com eles e dizer a eles que Deus está no controle. Você precisa crer que Deus está no controle da situação. Porque se você não crê que Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador, está no controle, as coisas ficarão difíceis, você ficará doente, não somente doente dessa enfermidade, do COVID aí, desse coronavírus. Eu não quero que você fique doente, não é isso. Mas você pode talvez ficar doente da mente. Em nome do Senhor Jesus, toma cuidado. Tá bom? Toma muito cuidado, se apegue em Cristo mesmo, porque sem Ele não há como suportar essa vida que está sendo colocada para nós. Nós estamos sob pressão e só Jesus mesmo para dar o conforto e o consolo daquilo que nós precisamos no dia a dia de nossas vidas. Por isso eu digo para você, leia a palavra de Deus. Você quer uma revelação do Senhor, você quer um entendimento do Senhor, leia a palavra do Senhor. Porque nela, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai encontrar o consolo, o conforto, o amor, o cuidado do Senhor Jesus para com a tua vida. Leia a Bíblia, porque certamente, meu irmão, minha irmã, Deus vai falar com você. Você pode ter certeza, Deus vai falar com você. Talvez você pense, mas pastor, eu não vou na igreja, não vou, eu tenho uma Bíblia quando eu leio. Mas leia porque Deus vai falar com você. Não há como o Senhor, pela sua palavra, não falar conosco. Você quer uma explicação pelo que está acontecendo? Leia a palavra de Deus. Comece pelos evangelhos, que é uma linguagem um pouco mais simples, né? O agir de Cristo. Comece com os evangelhos, depois leia um texto do Antigo Testamento, vai em Gênesis, entender a criação, vai nos evangelhos entender o amor, a vida, a obra, tudo aquilo que Jesus fez por você, e na realidade faz até hoje, mas ali você vê o ministério do Senhor Jesus. Então leia a palavra do Senhor, não deixe de ler, não fique preso na televisão, volto a dizer, não fique preso, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado, senão você não vai ter paz na sua vida, você vai ficar doente. Eu não quero isso para você. Realmente, nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, não quer isso para você. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero ler um texto da palavra do Senhor. E a palavra tem como tema a igreja que
transforma o mundo. A igreja que deve transformar o mundo. Então, vou trabalhar com vocês hoje dois motivos porque a igreja deve transformar o mundo. O texto de início para nós, ele está no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. Livro de Atos 2, dos versos 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor, poderosa, Deus falando com você, meu irmão, minha irmã. Estou vendo a dona Maria Alessa, saudade da senhora, saudade de todos da igreja, saudade de todos os meus amigos, da minha família. Deus é poderoso, eu estou descansando no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e seriedade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. A igreja que transforma o mundo. A primeira característica de uma igreja que transforma o mundo, ela é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Uma igreja que faz diferença na cidade, que faz diferença no bairro, que faz diferença na rua em que ela está inserida, é uma igreja que tem como uma das características principais da sua vida e missão é ensinar a palavra de Deus. Se uma igreja, ela não tem como base a palavra do Senhor, ela não ensina, ela não faz com que os membros reconheçam o poder da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus age através de nossas vidas, trabalhando em nossas mentes, nos dando conhecimento da vontade dele na palavra. Se a igreja não tiver uma palavra do Senhor como base, ela não é igreja, ela é clube. Não passa de um clube da coxinha, de um clube de bem-estar, de um clube de alegria, onde as pessoas vão lá, se alegram, se encontram, cantam, dialogam, mas não aprende nada do Senhor. Não aprende porque a palavra não é o centro. Mas a igreja, a sua igreja, meu irmão, minha irmã, a minha igreja, a nossa igreja, para fazer diferença onde ela está inserida, ela precisa ensinar a palavra do Senhor. Precisa anunciar o Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Porque se não anunciar, ela não faz diferença. Ela não é vista na rua, ela não é vista na cidade. As pessoas vão passar e nem vão saber quem é aquela igreja, o que a igreja faz. Não é triste isso? Não é triste saber que uma igreja ela não é conhecida numa cidade, num bairro, na vizinhança? E talvez aí se pergunte, talvez você já tenha pensado, olha, mas a igreja talvez ela não é vista porque falta uma pintura, falta um tema, uma faixa, falta um letreiro luminoso, nada disso. Falta a ação do Espírito de Deus sobre a vida dela. Falta as pessoas sentirem a ação do Espírito de Deus sobre a vida dela. E as pessoas só vão entender a ação do Espírito de Deus quando elas começarem a se aprofundarem no conhecimento da palavra do Senhor. Olha que tremendo esse texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42 ao 47, o texto que li. A igreja
estava nascendo. 120 pessoas tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então eles começaram a se reunir próximo ao templo. E no verso 42 diz que eles estavam em comunhão. E nessa comunhão eles tinham uma vivência de oração, versículo 42. Eles tinham uma vivência dos milagres de Deus, no versículo 43. Eles estavam sempre unidos, no verso 44. No versículo 45, eles distribuíam os bens, um ajudando o outro, para que o outro tivesse condições físicas, condições de saúde, para poder estarem lá ouvindo os apóstolos pregarem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No verso 46, lá diz também que eles estavam sempre se reunindo no pátio do templo, eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, estavam sempre unidos. E no verso 47, irmãos, é tremendo. Então, depois de eles orarem junto, depois de eles vivenciarem o amor, os milagres, né, em suas vidas, o agir, o poder de Cristo sobre a vida deles, eles estavam sempre juntos, eles gostavam de ouvir a palavra do Senhor na vida, junto com os apóstolos pregando. E eles então ajudavam uns aos outros nas questões materiais, mas na questão de amizade, de amor, de carinho, ajudando o próximo a chegar até os apóstolos para ouvir, para aprender do Senhor Jesus na pregação, na pronúncia, na proclamação da palavra do Senhor. E sabe o que acontecia? Está lá no versículo 47 o resultado. Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Versículo 47, lá no final. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E ainda no versículo 47, as pessoas tinham respeito pelos apóstolos, pelos discípulos, por todo aquele povo que se reunia. O testemunho deles era tremendo. O anúncio da palavra transformava vidas, porque o Espírito de Deus estava transformando vidas. O modo de agir dos discípulos, dos apóstolos e discípulos, aqueles que estão ouvindo, era um tremendo testemunho deles, e as pessoas então sentiam-se paz, alegres e queriam ir também. E assim elas vão se convertendo. Porque se falando da palavra do Senhor, falando, olha, nós ouvimos falar de Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso. E as pessoas então iam chegando lá no templo e ouvindo, se convertendo, voltavam para suas casas, falavam para suas famílias, falavam para os vizinhos, e as pessoas iam lá então, ouviam de Jesus, pela boca dos apóstolos, cheio da unção do Espírito de Deus. E o Senhor vai acrescentando, e a igreja vai crescendo, crescendo, enchendo poder de Deus. Não é possível o poder de Deus hoje para nós? É sim. É claro que é. Eu creio que você crê. Amém? Você crê no poder de Deus? Então, leia a palavra do Senhor. Você vai entender o Espírito de Deus falando no seu coração. Deus é poderoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Uma igreja que transforma o mundo, ela tem como base na sua vida e missão o ensino, a pregação da palavra do Senhor. Uma igreja que quer crescer, ela preza pela palavra do Senhor em todos os meios, em todo o interior, em todo o ministério, se tem um ministério ou não, sua igreja, mas uma igreja que cresce na ação do Espírito Santo de Deus, tem um povo sábio na palavra do Senhor. Amém? E é isso que está faltando hoje. É isso que falta hoje na vida dos crentes. Conhecimento da palavra. Porque se tivesse um conhecimento, não pegariam muitas heresias que estão por aí. Não assimilariam muitas doutrinas de homens que estão por aí.
Não se deixariam levar pelas coisas que estão na televisão, mas se deixariam levar pela ação do Espírito Santo de Deus. Você precisa crer, meu irmão, minha irmã. Você precisa falar da palavra. Leia a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de ler. Peça para alguém te ajudar. Mas saiba que Deus vai te dar sabedoria. Porque Deus quer te usar na sua igreja. Deus quer te usar na sua rua. Deus quer te usar na sua família. Mas você precisa crer. Em nome de Jesus. Ajude a sua igreja a fazer diferença onde ela estiver. Fale de Cristo. Fale com sabedoria. Dê um bom testemunho daquilo que Jesus faz na sua vida. Principalmente para a sua família. Isso falta muito. Os crentes precisam fazer isso muito hoje em dia. Oh, Deus maravilhoso. Deus é tremendo. Quando eu leio essa palavra, meu irmão, minha irmã, de Atos, capítulo 2, dos versículos 42, 47, eu sinto uma paz, uma alegria. Porque eles não tinham tecnologia, eles não tinham carro, eles não tinham nada que facilitava a vida deles a chegar até Jerusalém e escutar os apóstolos pregarem. Eles não tinham nenhuma condição, mas eles tinham um amor tremendo de sentir a presença de Cristo sobre suas vidas. E hoje as pessoas têm toda a facilidade para chegar numa igreja e não vão. Ficam em casa, ficam se lamentando, ficam cheios de bardosismo, bem frescura. Bardoso é uma palavra que eu aprendi lá no interior de São Paulo. Manhoso, fica cheio de manha, cheio de dengo. Para com isso. Vai ganhar almas para Jesus. Ajude a sua igreja, ajude o seu pastor a levar a palavra do Senhor. Primeira característica, então, de uma igreja que transforma o mundo, de uma igreja que transforma a cidade, transforma o bairro, uma igreja que faz diferença na onde ela estiver inserida. Primeira característica dela, a palavra de Deus é a base da sua existência. Talvez você fale, mas pastor, toda igreja tem a Bíblia como a base. Não tem, irmãos. Não tem. Há muitas igrejas que têm a doutrina dos homens. Há muitas igrejas que têm a liturgia dos homens. Há muitas igrejas que prezam pelos costumes dos homens. Mas a palavra do Senhor não é a base. A palavra do Senhor não é o ponto forte, não é a centralidade na vida do crente, na vida da igreja. Porque Jesus é a palavra viva. Amém? Eu quero ler outro texto da palavra do Senhor, palavra maravilhosa. Está no livro de Atos mesmo, capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Um pouco d'água aqui ajuda. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque aconteceu uma perseguição. Estevão, o primeiro mártir cristão, sendo morto. E alguns então fugiram de Jerusalém, muitos dos quais ouviam a pregação dos apóstolos ali no próximo ao templo. Eles chegaram então a Antioquia, na Síria, a Síria moderna de hoje. E ali então eles começaram a se reunir e falar de Cristo para os seus conterrâneos judeus. Só que Deus foi dando a direção, o Espírito de Deus foi dando a direção, e eles começaram a falar aos judeus, aos gregos. E foi se divulgando o Evangelho. Foi divulgando Jesus
isso. Por quê? Porque a palavra ela é anunciada. Ela vai sendo falada corpo a corpo, famílias, vizinhança, e foi se chegando a palavra. E lá diz que muitos creram no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A segunda característica de uma igreja que transforma o mundo, ela é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que quer ganhar almas para o Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso! Deus é tremendo! Deus está nos chamando para irmos por esse mundo e pregar o Evangelho. Ganharmos almas para o Senhor Jesus. Será que é tão difícil isso hoje? Tão difícil isso hoje, meu irmão, minha irmã? O que aconteceu com algumas igrejas que não evangelizam mais? Igrejas que estão presas em agenda, que estão presas em festividades, que estão presas em datas importantes. Glória a Deus pela a Páscoa, é uma data importante. Mas eu digo datas importantes como dia de sorvete, dia de almoço, dia de café e etc. Essas coisas são boas para a vida da igreja, mas não são importantes. A igreja caminha sem essas coisas, mas não caminha sem a missão. A missão é levar a palavra do Senhor aonde o Senhor nos guiar. O evangelismo é pessoal, a missão é de igreja. Envolve a igreja em chegar até onde o Senhor leva. Isso pode ser na rua, pode ser em algum bairro, numa cidade, uma outra cidade. Isso é missão do Senhor Jesus. Então, isso é importante para a vida, para a obra, para a missão, para o crescimento de igreja. Uma igreja que cresce, uma igreja que quer ganhar almas para o Senhor, ela é missionária. O povo de Deus, ele é missionário. Ele quer falar por quê? Porque ele aprendeu na palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele quer falar para alguém. Amém? A segunda característica de uma igreja que transforma o mundo, transforma a cidade, o bairro, a rua onde está inserida, ela é missionária. A primeira característica, a palavra de Deus é a base da vida dela. E a segunda característica, ela é missionária. Meu irmão, minha irmã, para de ativismo. Para de se preocupar com atividades. Ore ao Senhor. Você não jejua ao Senhor? Você não vai no monte? Você não faz campanha de oração? Será que em nenhum momento o Espírito de Deus não falou com você, dizendo assim, olha, vai levar a palavra lá no outro bairro? Vai abrir um ponto missionário lá no outro bairro? Será que o Espírito de Deus não falou isso a você? Porque Ele tem falado isso a mim. E há muitos meus irmãos que estão assistindo, e alguns que vão assistir depois, sabe daquilo que eu tenho falado aqui na Igreja Metodista de Suzano. Se nós não ganharmos almas, não há como ser igreja. Não há como ser igreja. Isso é parte da minha conversão. Fui chamado para levar o Evangelho. E isso é bíblico. Jesus vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E o que você tem feito aí? Você tem ficado em casa? Você está se preocupado com futebol? Está se preocupado com novela, essas coisas? Meu irmão, onde você está inserido, não dá para abrir um grupo de discipulado? Onde você mora num bairro e não dá para começar um trabalho de discipulado e já olhando aquele salãozinho que está do outro lado da rua, com as portas fechadas e tá uma placa lá, aluga-se. Será que você não olhou para esse salão e falou, nossa, tá aí uma igreja metodista, uma igreja evangélica, não só metodista, igreja, qualquer outra denominação que prega a palavra do Senhor Jesus. Será que você não olhou para aquele salão e não sonhou uma igreja, uma extensão da sua igreja? Eu tenho sonhado. Deus está me mostrando. E Deus está abrindo portas para levar adiante a sua palavra.
Eu creio nisso, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso? Eles chegaram a Antioquia e começaram a pregar. Passaram medo, uma perseguição em Jerusalém pelos religiosos judeus que queriam massacrar, queriam perseguir, eliminar os cristãos. Mataram Estevão. Então esse povo fugiu e chegou a Antioquia. Sabe o que eles fizeram? Você acha que eles ficaram quietinhos na casa deles, morrendo de medo? Você acha que eles ficaram na casa deles, ficaram pensando assim, bom, eu estou salvo mesmo, tá bom? Não. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Começaram a falar do Evangelho poderoso, Salvador, do Senhor Jesus Cristo, Salvador, para os seus amigos judeus. Então entenderam pela ação do Espírito Santo que o anúncio do Evangelho ia além dos judeus. E eles começaram a falar aos gregos, a outras pessoas não judias. O Evangelho foi se espalhando, e olha que tremendo no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Deixa esse negócio de ativismo para lá, meu irmão. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua igreja. Quer fazer um plano de ação? Faça para ganhar almas para o Senhor Jesus. Quer fazer um plano de ação? Caminhe pelo seu bairro e veja oportunidades que o Senhor Jesus está mostrando para começar uma nova igreja. Uma igreja segundo o coração de Deus poderoso. Uma igreja que transforma o mundo. Ela é missionária. Ponto final. Se ela não é missionária, ela não é igreja. Ela é clube. E clube não tem a presença do Senhor Jesus. Clube não vai para lugar nenhum porque vive das coisas do homem. E as coisas do homem são temporais. Logo se acaba, meu irmão, minha irmã. Mas a de Deus é eterna. As coisas espirituais do Deus maravilhoso é eterna. Uma igreja que transforma o mundo. Ela anuncia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ajude o seu pastor. Ajude os seus irmãos. Se unam, orem, jejuem, façam campanhas, vão ao monte e digam assim, Espírito de Deus, nos revela para onde devemos ir. E talvez você tenha pensado aí, meu irmão, minha irmã, da seguinte forma, mas pastor, você não sabe como é que está a minha igreja. Minha igreja tem 10, 15 pessoas. Como é que eu vou levar a palavra se a minha igreja não cresce? Irmão, pregue a palavra do Senhor. O crescimento quem dá é o Senhor Jesus. O crescimento quem dá é o Senhor Jesus. Para nós, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? Então não se preocupe que a sua igreja está vazia. Confia no Senhor, tenha fé. Porque se você não acredita que Deus vai trabalhar dessa forma, então é melhor você sair da igreja e vai viver a vida do mundo. Mas se você acredita no poder do Senhor Jesus, fica na igreja, leia a palavra, ore, louve a Deus, visite os irmãos, ore com os irmãos e vá anunciar o Evangelho de Cristo. Não se preocupe se a igreja está cheia ou vazia, mas ore e diga, Senhor, para onde nós devemos ir? Eu tenho orado, meu irmão. Eu estou falando porque eu tenho orado. E Deus já tem me mostrado 2 lugares aqui em Suzano. 2 lugares para começar a palavra do Senhor. Para começar a igreja do Senhor na palavra do Senhor. Agora saiu bem. Eu tenho orado e Deus tem me mostrado. Eu poderia estar batendo cabeça, preocupado. Minha igreja não está crescendo, não. O crescimento quem dá é o Senhor Jesus. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós levarmos essa palavra do Senhor, como esses cristãos fizeram. Houve um terror em Jerusalém e eles saíram fora. Chegaram lá em Antioquia, eles não ficaram presos nas suas casas, volta a dizer.
Eles continuaram falando de Cristo e a mão do Senhor estava sobre eles e muitos se converteram a Cristo. E isso é possível hoje. Há muitas igrejas que estão crescendo sim, que têm a palavra de Deus como base, ensinam, pregam, estão nos grupos pequenos, discipulados, estão pregando, ensinando a palavra do Senhor. E Deus está abrindo portas para essas igrejas, elas estão crescendo, elas estão indo adiante. Enquanto outros estão preocupados com a agenda, estão preocupados com o almoço do domingo, estão preocupados com o culto no lar da irmã, porque lá na irmã a casa é grande e ela vai dar um grande banquete. Nem com a palavra de Deus não estão preocupados. Está repreendido em nome de Jesus. Porque eu não quero isso para a minha vida, eu sei que você não quer isso. E os meus irmãos de Suzano têm compreendido nesse sentido. Eu quero almas. Eu quero minha igreja transformando essa cidade de Suzano. Eu quero que a sua igreja, meu irmão, minha irmã, transforme a cidade de Suzano. A cidade, o lugar onde você está inserido. Eu oro sim pelas igrejas evangélicas. Oro sim pelas verdadeiras igrejas evangélicas. Que estão levando a palavra do Senhor. E eu estou alegre, porque acabei de ver algo no Facebook de uma amiga minha lá de Cunha. Eu fiquei 6 anos na vida e missão em Cunha e dou glória a Deus pela vida que tive lá. Vida maravilhosa, com os amigos, com a missão, com a igreja. Deus seja louvado. E ela colocou lá que a igreja dela está abrindo uma igreja na roça, irmãos. Uma igreja na roça. Eu acho que já é a segunda igreja que eles têm na roça. Em 2 bairros. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida daqueles irmãos. E eu não faço propaganda, mas eu digo aqui porque é uma igreja do Senhor Jesus, a igreja Maravilhas de Jesus, do pastor Osvaldo, que colocou foi a Raquel, minha amiga, de uma família abençoadíssima, cuja a irmã Marilu me ajudou muito lá na igreja da roça. Ele está abrindo mais uma igreja na roça, porque Deus está chamando ele, o Espírito de Deus está usando ele para levar o evangelho, e isso é possível para nós também. Basta nós queremos. Você acha que a igreja dele é cheia? Você acha que a igreja dele é rica? Não. Mas ela é rica, ela é cheia da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que eles estão abrindo. Porque Deus está falando, vai, leva adiante a palavra lá na roça, lá no fundão da roça. E eles vão com barro, com terra, com sol, seja o que for. Mas chegam lá, há um povo que está pronto para ouvir e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós podemos fazer isso hoje. Desde que cumpramos o que está na palavra do Senhor. Uma igreja que transforma o mundo. Ela tem a palavra de Deus como base na sua vida e missão. E ela é missionária, meu irmão, minha irmã. Ela vai adiante, ela quer ganhar almas para o Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Então não desista. Está difícil a situação que vivemos, tá? Não deixe de falar de Jesus. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de orar. Não deixe de dar testemunho quando alguém te ligar. No desespero pela vida que está tendo, você diz, meu irmão, minha irmã, aceite Jesus. Deixa Jesus fazer parte da sua vida. Porque na minha vida Ele está fazendo parte. Na minha vida Ele está acalmando o meu coração. Dê um testemunho. Porque como eu li lá em Atos capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, o testemunho deles atraía as pessoas para ouvir o evangelho sendo anunciado pelos apóstolos e muitos estavam se convertendo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia! Ajuda a sua igreja a ganhar almas para o Senhor Jesus. Essa situação que estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, é uma situação perfeita. É um terreno fértil para você, nós falarmos de Cristo, anunciarmos Jesus. Então não fique na sua casa se lamentando, chorando. Que tipo de crente é você? Olha esses crentes que chegaram em Antioquia, perseguidos, alguns presos, outros morreram, como Estevão. E eles, mesmo diante da pressão que estavam tendo dos judeus, dos religiosos judeus, dos romanos,
que poderiam achar que eles eram um grupo que estava causando rebelião. Mesmo diante dessa pressão, eles não deixaram de falar de Jesus. E você na sua casa se lamentando e chorando porque você está em quarentena. Vai se converter, meu irmão. Vai ler a palavra do Senhor. O Espírito de Deus vai dar sabedoria. E você vai ver que você está errado. Você está perdendo a oportunidade de ganhar almas. Então não fique se lamentando, não fique chorando. Se alegre no Senhor Jesus. E vá adiante falando de Cristo. Porque se você está aí na sua casa e representa a sua igreja, saiba que a igreja que transforma o mundo, ela tem a palavra de Deus como base e ela é missionária. O objetivo dela é ir adiante e levando a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estou em paz, meu irmão. Eu estou em paz porque você que está me assistindo, você compreendeu. O Espírito de Deus falou ao seu coração. O Espírito de Deus tem falado ao meu coração. E o meu maior objetivo é levar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu oro por isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero uma igreja de família, uma igreja ativista. Eu quero uma igreja missionária. Uma igreja que é dirigida, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você busca poder? Busque primeiramente, ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, porque nessa hora o Senhor falou nossos corações pela tua gloriosa, maravilhosa palavra. Obrigado, Deus eterno, porque o Senhor nos chama para que nesses dias difíceis sejamos testemunhas vivas do teu poder, da tua graça, do teu amor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar nos usando para falarmos do teu evangelho, para anunciarmos que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida, para acalmarmos os corações de pessoas que estão em nós, desesperadas, nesse momento difícil em que passa a humanidade, que passa o brasileiro, Senhor. O Senhor está nos usando, nos capacitando para acalmarmos os corações dessas pessoas, dizer a elas que Jesus as ama, que Jesus quer salvá-las. Deus poderoso, abençoa meu irmão, minha irmã que está aí me assistindo. Fortaleça a vida se ela estiver desanimada, se ela estiver angustiada, Senhor, em nome de Jesus, fortalece. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal que possa estar agindo sobre essa vida, desanimando, acovardando. Senhor, repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peço-lhe. Em nome de Jesus, descansa em ti, Deus Altíssimo, por transformar essas vidas, por continuar vivendo a tua igreja, o teu povo, Senhor. Ó Espírito de Deus, capacita-nos, Senhor, a vivermos segundo a tua palavra, segundo a tua verdade, os teus mandamentos. Senhor, por aqueles que estão enfermos, liberta os cativos, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço-lhe e lhe agradeço. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Se Deus assim permitir, terça-feira estarei com vocês, por volta desse horário, 6 horas, pregando a palavra do Senhor, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu não vejo a hora de abrir igreja, irmãos. Não vejo a hora de estar junto com meus irmãos, abraçando, louvando, pregando a palavra, orando junto. Não vejo a hora de ter aquele grupo de oração nas terças, escuto nas quartas, discipulado na quinta. Oh, Deus maravilhoso, oh Senhor, revela a cura, Senhor, para os nossos cientistas desse mundo que estão buscando, Senhor, essa cura, revela para que essa enfermidade seja eliminada do nosso meio, das nossas vidas, ó Deus. Não só no Brasil, mas no âmbito mundial. Senhor, guarda nossos irmãos, profissionais de saúde que estão aí na frente dessa
batalhas, Senhor, se expondo ao perigo, proteja-os de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Deus poderoso, revela a cura, Senhor, por favor. Por favor, Deus poderoso, amoroso, em nome do Senhor Jesus lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, até terça, com a graça e misericórdia do Senhor Jesus. Tamo junto. Tamo junto nessa caminhada em oração. Conte comigo se sempre precisar. Sou o pastor Daniel da Igreja Metodista em Suzano. Tamo juntos. Deus é contigo aonde quer que você andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu sempre cito esse texto porque é o texto da minha conversão. Deus é contigo aonde quer que andares. Tenha uma boa noite com o Senhor Jesus. Amém. Até breve.